Noite. Na questão número 19 do Caderno Amarelo Enem 2017, nós temos não apenas uma questão de interpretação de textos, mas que envolve a primeira fase do modernismo no Brasil. Então, para a gente interpretar corretamente, é fundamental que conheçamos as características dessa primeira fase e que tem ali, na verdade, no seu próprio nome, né, ficou conhecida também como fase de destruição. Então, esse traço fica bem aparente aqui no poema de Murilo Mendes. Por quê? Porque ele começa falando, né, que quando o Almirante Cabral pôs as patas no Brasil, então nós já vemos aí uma certa destruição de conceitos, né? Em vez de enxergar a chegada dos portugueses como algo benéfico, né? Na verdade, ele já começa usando aí patas. O anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Então, mais uma crítica, como se o índio tivesse sido esquecido a partir daquele momento. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Não faz mal, isso é boa gente. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o Zeppelin. Mas deu um vento no anjo e ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Como justamente se o índio tivesse sido esquecido, sua cultura esquecida, né? A cultura europeia avançasse cada vez mais, tomando conta do nosso território, daí a colonização, etc. Então, ele faz uma crítica, né, ao descobrimento. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que, daí a importância da gente conhecer essas características, essas propostas, né, da primeira fase do modernismo para conseguir interpretar. Então, como eu disse, a primeira fase ficou conhecida como fase de destruição, em que havia a quebra de conceitos, né? E é justamente isso que fica bem aparente aqui, né? O autor buscando quebrar esse conceito da a colonização foi importante, foi benéfica. Ele já começa falando que Cabral pôs as patas no Brasil e que a partir daí os índios foram esquecidos. Então há a presença dessa destruição característica da primeira fase. Portanto, a alternativa que melhor preenche essa lacuna é a letra B. Um eu lírico que remonta ao colonialismo, né? Afinal ele está citando esse período, sob um viés iconoclasta. Daí a gente vai falar, nossa, mas eu não sei o que significa essa palavra, e agora? Aqui, realmente, se alguém não conhecia, né, o significado de iconoclasta, iconoclastia, poderia ter dificuldade para interpretar. Iconoclasta é aquele que destrói. Originalmente, destruição de imagens, né? E é o que ele faz aqui. Ele destrói a imagem que nós temos do descobrimento do Brasil, trazendo um novo viés para ela, né? Por isso, a alternativa certa, letra B. Nas demais, nós temos, configura um ideal de nacionalidade pela integração regional, por mais, né, que, afinal, ele está criticando a colonização, então há esse ideal nacionalista, né? Assim como a primeira fase era extremamente nacionalista, mas o eu lírico aqui, a principal função dele aqui não é exaltar esse nacionalismo, e sim criticar o colonialismo. Por isso a gente elimina A. No caso da B, repercute as manifestações do sincretismo religioso. Aqui a gente poderia se confundir pelo fato dele citar, né, o anjo da guarda, mas essa não é a intenção dele, né, não é o objetivo dele. O objetivo é justamente trazer essa característica da destruição, da quebra de conceitos. Na letra D, descreve a gênese da formação do povo brasileiro. Aqui, por mais que ele esteja citando, né, a chegada do europeu e a partir daí o povo brasileiro se formando, mas novamente, o foco dele é criticar a colonização. Então, por isso que a gente elimina. E no caso da E, promove inovações no repertório linguístico. Essa, eu creio que não causaria dúvida, porque é a que mais destoa aqui, né? Não tem tanto a ver com o poema. Essa é uma questão um pouco mais complexa, pelo fato de todas as alternativas aqui trazem certas características que estão presentes no poema, né? Mas o enunciado deixa claro que
a gente precisa focar na intenção do eu lírico. O que esse eu lírico está fazendo? E isso a gente percebe logo no começo, né? Essa crítica, esse tom áspero dele. Logo quando ele fala que o Almirante Cabral pôs as patas no Brasil. Então a gente precisa ficar atento. Muitas vezes isso vai acontecer em questões de interpretação. Todas as alternativas vão conter alguma informação que vai nos remeter ao texto, mas a gente tem que enxergar a principal, né? A que realmente possui aí a essência do texto, né? Que no caso aqui é a letra B. Estude